Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química. E na semana passada nós tivemos uma excelente notícia, tivemos a premiação dos vencedores da Olimpíada Internacional de Química. E para nossa grata surpresa, tivemos 4 brasileiros como medalhistas. Foram, olhar aqui a minha cola, o Davi Fortunato, o Pedro Iude e o Thiago Veloso. Eles 3 levaram a medalha de bronze, e o Igor Santana levou a medalha de prata. Então eu deixo registrado aqui meus parabéns aos medalhistas e todos aqueles que concorreram, né, que entraram nessa competição. E hoje eu trago aqui para a Universidade da Química um professor, um grande amigo meu, que ele trabalha junto ao OBQ, especificamente ele é coordenador estadual da Olimpíada Brasileira de Química e coordenador da comissão científica. Ele vai nos explicar um pouquinho como funciona a OBQ, se você é aluno de Química ou aluno de ensino médio, enfim, mas que deseja participar da Olimpíada Brasileira de Química, quem sabe participar da Olimpíada Internacional de Química. Ele vai dizer mais ou menos como funciona. Se você for professor, eu convido você a permanecer nessa entrevista para entender um pouco como funciona. O meu convidado é o professor Paulo Chagas. O professor Paulo Chagas tem licenciatura e bacharelado em Química pela UF, mestrado pela PUC em Bioinorgânica e doutorado em Educação. Ele também é professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, professor titular, e ao longo desses anos participou de várias comissões, conselhos, e agora, como eu falei, ele tem atuado junto ao OBQ como coordenador estadual e coordenador da comissão científica. Vamos falar um pouco então com o professor Paulo Chagas. Tudo bem, Paulo? Querido, boa tarde, tudo ótimo. Bom estar aqui num canal tão conhecido e tão famoso como o seu. É uma honra estar aqui. Paulo, a honra é toda minha. Eu te conheço há alguns anos e fico muito feliz de tê-lo aqui na Universidade da Química. Muito obrigado mesmo. Pessoal, só um detalhe, essa entrevista ela está sendo passada para vocês como uma entrevista gravada, não está ao vivo, só que ela vai ser colocada como estreia. Então aqui do lado, ou aqui, enfim, vai aparecer o chat, em um dos dois lados aqui, vai aparecer o chat e você pode colocar suas dúvidas. Eu e o professor Paulo estaremos assistindo o vídeo e teremos a honra de responder a vocês caso tenham alguma dúvida. Bom, vamos lá. Paulo, você pode nos dizer o que é a Olimpíada Brasileira de Química, de fato? Qual o objetivo dela? Como que ela funciona? Olha só, a Olimpíada Brasileira de Química, ela começou há cerca de 25, 30 anos atrás, eu não me lembro exatamente o período, eu esqueci de anotar isso daqui para trazer para você. E o objetivo principal é a descoberta de talentos, tanto para a academia quanto para a indústria na área da química, né? Nós que militamos na área da química, na educação da química, a gente sabe a defasagem que nós temos em termos de número de professores, por exemplo, de química. É surpreendente. Eu fiz um levantamento alguns anos atrás, isso inclusive consta na minha tese de doutorado, há cerca de 15 anos atrás, mais ou menos, para a gente preencher a falta que tínhamos de professores de química no Brasil, a gente tinha que demandar um esforço muito grande. Isso há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás, nós tínhamos uma defasagem de 52 mil professores de química no Brasil. Se por acaso a gente levasse assim, todo o curso de licenciatura, que entrasse os 40 alunos no primeiro semestre, e se formasse no último semestre os mesmos 40, ou seja, que não acontece, evasão zero, né? A gente levaria cerca de, eu calculei, eram uns 35 a 40 anos para colocar esse pessoal há 15 anos atrás, né? Então nós temos uma defasagem muito grande. O mais interessante é que o Brasil é uma potência agroagrícola, né? Uma potência agrícola, e nós demandamos muita necessidade da química.
né? Tem gente Sim. que acha que a química é perigosa, é complicada, e falam tantas besteiras por aí. No entanto, a química é fundamental. E para um país como o nosso, a gente precisa de químicos, precisamos de químicos, tanto na academia quanto na indústria. E a Olimpíada de Química, ela serve justamente para descobrir esses novos talentos, pessoas que têm vontade de participar, né, de ter esse desenvolvimento, e a gente tem essas Olimpíadas, né? Então, o motivo principal é esse. Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. Só um parêntese. Você comentou sobre a defasagem, né, de professores de química, só que acredito que essa distribuição não seja muito homogênea, né? Tanto é que nos grandes centros é comum nós termos alunos formados em licenciatura que estão ali procurando emprego, têm certa dificuldade. Mas em outras regiões essa necessidade torna-se bem maior, né? Então, temos essa necessidade, só que ela não está homogeneamente distribuída. Mas, quanto à OABQ, uma pergunta que eu recebo com uma certa frequência, eu noto que alguns alunos têm algumas dúvidas nesse respeito, e professores também. É muito comum entre os professores, principalmente. Como é que eu faço para participar da OABQ? Ou seja, eu, aluno de ensino médio, né, não necessariamente de Química, quero participar da Olimpíada Brasileira de Química. Onde que eu me inscrevo? Como que eu participo da OABQ? A Olimpíada Brasileira de Química, ela tem um diferencial em relação às demais Olimpíadas de Conhecimento. Isso daí é só um comentário. Nós temos no Brasil atualmente cerca de entre 20 a 30 Olimpíadas de Conhecimentos diferentes. Olimpíadas de robótica, de xadrez, de biologia, física, astronomia. Nós temos assim um número gigantesco de Olimpíadas de Conhecimento. E a maioria delas é constituída de duas etapas. Uma etapa geral, onde é feita nas escolas, né? E aí tem uma nota de corte e vai para como se fosse uma final, né? E ali é uma prova mais elaborada e tudo mais. Na Olimpíada Brasileira de Química, nós temos esse diferencial. Para você participar da Olimpíada Brasileira de Química, você obrigatoriamente tem que fazer uma Olimpíada estadual. Todos os estados brasileiros têm uma Olimpíada estadual. Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos a Olimpíada de Química do Rio de Janeiro, OQRJ. Nós temos a Olimpíada de Química Mineira, a Olimpíada de Química do Estado de São Paulo, e por aí vai. Então, todos os estados têm uma Olimpíada. Para você participar da OABQ, a OABQ, na verdade, ela seria uma etapa após a estadual. Então, se você quer participar como professor, como aluno, você tem que procurar no seu estado, qual é a Olimpíada que temos lá, né? Então, é muito fácil. No site da própria OABQ, você tem lá todas as coordenadorias regionais, onde você pode se direcionar. E aí, o coordenador regional, ele vai te dar uma orientação de como vai ser feito. Aqui no Rio de Janeiro, como é que a gente faz? Nós abrimos um período de inscrição. Normalmente essa inscrição ela começa por volta de abril, maio e vai até julho, mais ou menos. E aí os professores inscrevem a escola e a escola inscrita ela pode participar com quantos alunos quiser. Não temos limite para isso. Nós enviamos uma prova para o professor, ele aplica essa prova na escola. E aí ele faz a correção. Nós mandamos o gabarito em seguida. Essa primeira etapa é múltipla escolha, então é muito mais fácil. E aí ele faz essa prova, o aluno faz a prova, aí o professor corrige, como eu disse, é razoavelmente fácil, porque é uma prova múltipla escolha, e ele manda para a gente uma planilha com os resultados da escola dele. Nós, da Olimpíada de Química do Rio de Janeiro, somos uma equipe de professores maravilhosos. Eu estou trabalhando com uma equipe que eu acho assim fantástica. São professores do IFRJ, do Pedro II, da UFRJ,
Se eu for falar todos aqui, eu vou cometer algum equívoco, então eu prefiro nem citar todos, mas são pessoas assim altamente capacitadas, altamente habilitadas, são pessoas assim maravilhosas. Eu nunca trabalhei com uma equipe tão boa quanto essa. E nós recebemos essas provas, as notas, vem em forma de planilha, aí nós fazemos uma tom e fazemos uma nota de corte. E aí aqueles alunos que atingem determinada pontuação, e essa pontuação ela é móvel a cada ano, então esse ano a pontuação pode ser 7, ano passado foi 8, ano que vem pode ser 9, ela depende muito do grupo, né, daquele ano. E a gente pega esses alunos, né, e eles vão fazer uma segunda fase. Essa segunda fase é uma prova discursiva, a gente aplica essa prova no local central, em geral a gente utiliza um dos campi do IFRJ, e a gente aplica ali a prova para esses alunos. Normalmente quem vai para a segunda fase, ano passado nós tivemos cerca de 5 mil inscritos no estado do Rio de Janeiro, e fomos para a segunda fase com 300 alunos. E esses 300 alunos fazem a prova, e desses 300, um para cada ano, né, do ensino médio, nós vamos ter em torno de 15 medalhistas, 15 a 20 medalhistas para cada série, né? Esses medalhistas, né, que vão fazer a prova da OBQ no ano seguinte, ou seja, os que foram medalhistas no ano passado, esse ano estão fazendo a OBQ. Embora com essa história da pandemia a gente ainda esteja com o calendário suspenso, ainda decidindo como é que a gente vai fazer isso. Mas nós teremos notícias em breve sobre isso. A OQRJ, ela vai ocorrer online. Ela vai ocorrer de qualquer forma. Online não, desculpa. Ela vai ocorrer, só que a gente está postergando a data para justamente não prejudicar ninguém. Sim, enfim, 2020 foi um ano inesperado. Então, bom, quanto à equipe da UFRJ, eu tenho o prazer de conhecer alguns professores, não conheço todos, e realmente são pessoas excelentes, pessoas fantásticas. Para quem acompanha aqui a Universidade da Química já há algum tempo, durante alguns anos eu gravei a resolução comentada das provas da UFRJ do ano anterior. Então, por exemplo, quando estávamos em 2018, eu fiz os comentários da prova de 2017 da UFRJ, tanto na primeira fase quanto na segunda fase. Bom, então, assim, se eu quero participar da OBQ, diferentemente de outras Olimpíadas, talvez a mais famosa, a OBMEP, eu não me inscrevo diretamente, eu preciso, então, ser um medalhista, ou seja, ser um aprovado e medalhista nas duas etapas da UFRJ. Exatamente. Uma vez, então, medalhista, eu estou habilitado para a OBQ. É uma prova só? Faço apenas uma prova e pronto? Como funciona? Não, a OBQ ela é dividida em algumas fases, né? Os medalhistas vão fazer essa prova. Essa prova ela tem duas, como é que se fala? Dois momentos. Uma é uma prova objetiva e a outra é uma prova subjetiva, né? Então nós temos questões múltipla escolha e questões abertas, né? E no caso, serão mais ou menos 50 alunos do Brasil, de cada estado do Brasil. Então, a gente tem uma participação bem grande em termos de Brasil, né? 50 alunos de cada estado, e eles fazem essa prova. Essa prova, obviamente, também tem uma nota de corte e tudo mais. Essa prova é de alto nível, altíssimo nível, e nós temos só duas modalidades da Olimpíada Brasileira de Química, a modalidade A e a modalidade B. A modalidade A é para alunos de 9º ano, 1º ano do ensino médio, 2º ano do ensino médio. E a modalidade B é para alunos de 3º ano. Os alunos da modalidade A, que são medalhados, aí no caso também tem uma flexibilidade no número de medalhas, por conta do desenvolvimento. Em geral, a gente tem 2 a 3 medalhas de ouro, mais 6 a 7 medalhas de prata e mais 10 a 15 medalhas de bronze. Esses medalhistas, eles vão fazer uma outra etapa,
que a gente chama de prova prática ou experimental. Na verdade, um país continental como o nosso, nós fazemos uma prática experimental online, né? Só um parêntese rápido, eu já participei de algumas Olimpíadas internacionais, conversando com coordenadores internacionais, era muito engraçado. Por exemplo, um professor da Hungria, ele me disse que ele reunia todos os alunos para fazer a prova numa escola na capital do país, né? E aí eu falei, puxa, mas que impressionante. Ele falou assim, nós alcançamos todas as 60 escolas do país com a nossa Olimpíada. Bem, pela sua risada dá para entender, né? A Hungria, por exemplo, desse professor, se eu não me engano, se não me falha a memória, tem acho que 2 ou 3 milhões de habitantes, né? 2, 3 milhões de habitantes não chega a ser, talvez aqui na capital do Rio de Janeiro, o Grande Rio, acho que a região metropolitana, acho que são 18 milhões, né? Você imagina, o nosso... Não uma cidade grande aqui do Rio. É 6 vezes. Sim, exatamente. E aí, como nós temos essa questão de sermos um país continental, esses medalhistas vão fazer uma prova, essa prova experimental, né, entre aspas, onde eles vão avaliar um experimento feito, né? Eles fazem fazem lá a prova, cada um no seu estado de origem, e desses medalhistas todos, né, da modalidade A, são selecionados em torno de 15, né? Pode variar assim, um a mais, um a menos, mas a média de 15 alunos que farão um curso preparatório, um curso de aprofundamento, que foi o que esses alunos medalhistas fizeram, normalmente numa universidade federal e dentro do programa de pós-graduação dessa universidade federal. Esse ano, por exemplo, foi na Universidade Federal do Piauí. Eles passam, no caso, novamente, esse ano atípico, eles fizeram um curso online, mas realmente esses medalhistas para a universidade, eles passam de 1 a 2 semanas na universidade, tendo aula de 8 da manhã e 6 da tarde, com mestres e doutores do mais alto nível, e eles fazem um curso de aprofundamento que muita graduação não tem. É impressionante. E são alunos de ensino médio. Sim. Eles fazem esse curso e, ao final desse curso, esses 15 alunos vão fazer a última prova a gente chama assim, a fase final da Olimpíada Brasileira de Química, e eles fazem uma prova de altíssimo nível. Quem já viu essa prova fica impressionado pela qualidade, pela profundidade, pela extensão. Não é qualquer pessoa que faz essa prova. E aí, desses 15 aí, nós temos 4 que vão fazer a Olimpíada Internacional de Química e mais 4 que vão fazer a Olimpíada Latino-Americana, Ibero-Americana, desculpa, a Olimpíada Ibero-Americana de Química. Então, nós selecionamos 8 alunos para fazer as Olimpíadas Internacionais. Só o fato de fazer uma prova dessa internacional é impressionante. Não, claro. E, enfim, é uma prova realmente de altíssimo nível. Eu já tive a oportunidade de ver algumas provas dessas e não é qualquer pessoa que faz. E quando eu falo não é qualquer pessoa que faz, não é qualquer profissional de química que encara uma prova dessas. Professor de química. Não é. Então, deixa eu ver se eu entendi. Fui aprovado para a OBQ. Eu faço, então, 2 provas. Uma prova escrita, uma prova experimental. E aí faço uma terceira prova, que essa é a etapa final da OBQ. Exatamente. 8 alunos são selecionados para Olimpíadas. Exatamente. Isso. Esses 8 alunos, então, são selecionados. Isso. 4 que vão para a Ibero-Americana e 4 que vão para a Internacional. Foi o que aconteceu com esses 4 alunos que foram para a Internacional e foram medalhistas. Então, eles
Os 4 eram os únicos representantes do Brasil na Olimpíada Internacional. E os 4 levaram medalha. Sim. Muito Sim. bom. Mais uma vez, Sim, meus parabéns aos medalhistas. O Davi, Pedro, Thiago e Igor. Diga. Eu pode vi continuar. a prova, nós tivemos acesso à prova. A prova, se for utilizada assim para seleção para um mestrado, para um doutorado, pouquíssimos vão fazer. Pouquíssimos mesmo. Esse realmente. ano ela foi na Turquia, né? E foi online, porque, novamente, atípico. 2020. Estamos fazendo história. Pois é. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu fiquei com dúvida agora. Bom, são 8 alunos selecionados. Esses 4, os 4 dos dois grupos, é um ranqueamento, tipo, dos 8. Os 4 primeiros são selecionados para internacional e os 4 posteriores na Ibero-Americana. Antes nós tínhamos uma ação diferente em relação a isso, nós tínhamos sempre uma mistura aí. Por vezes, quem ia para a internacional também ia para a Ibero-Americana, mas aí esse regulamento foi mudado para que a gente tivesse uma ampliação na participação. Lamentavelmente, a Ibero-Americana esse ano ia ser na Universidade Federal do Piauí, sob os auspícios do professor José Arimateia, que é professor de Química, e o reitor da Federal do Piauí, excelente pessoa, uma pessoa dedicadíssima à Química, e ia ser lá, e lamentavelmente foi cancelado esse ano. Eu suspenso, eu ainda não tenho clareza como vai ser, mas me parece que ela foi realmente cancelada por conta da pandemia, né? Ou seja, nós teríamos chance novamente de conseguir medalhas de ouro, porque na Ibero-Americana o time brasileiro, a equipe brasileira, está sempre conseguindo medalhas de ouro, sempre conseguindo os primeiros lugares. É uma coisa muito bonita de se ver. Poxa, bom, infelizmente, mas muito legal, eu não sabia. Eu, sinceramente, estou aprendendo isso agora, esse ranqueamento, eu não conhecia. Eu conhecia até o início da OBQ, posso dizer assim, né? Dali para frente, ou do meio para frente, eu realmente não conhecia. Uma coisa interessante, Paulo, que você comentou, na OBQ, participam alunos medalhados do 9º ano, né? Se eu não me engano, você comentou isso. Sim. Só que quem faz a OQRJ, por exemplo, são alunos de ensino médio. Sim. Então, como que um aluno pode ser medalhado no 9º ano? Como que funciona isso? Nós temos também, além da Olimpíada de Química Brasileira de Química, destinada ao ensino médio, nós temos a Olimpíada Brasileira de Química Júnior, que é destinada a alunos de 8º e 9º anos. Esses alunos fazem essa prova, aí sim, essa prova tem um modelo nacional, seguindo a Olimpíada de Matemática, a Olimpíada de Física. Os professores fazem inscrição dos seus alunos direto no site da OBQ, né, também no início do ano. Ela está para acontecer esses dias, ela será online também, a prova. As inscrições estão abertas para quem tiver aluno de 8º e 9º ano, pode se inscrever. Você não. Os alunos, né, fazem essa prova do 8º e 9º ano, e também tem a primeira fase, né, que a primeira fase ocorre nas escolas, a segunda fase existe polos espalhados no estado todo. Aqui no Rio de Janeiro, digamos, é razoavelmente fácil a gente ter alguns polos, né, para a Olimpíada Brasileira de Química Júnior. Imagina a confusão que né, a briga que é para conseguir polos espalhados por dentro da região amazônica, no Pará, no Amazonas, no Mato Grosso, sabe? É uma coisa assim impressionante o trabalho que é feito. Inclusive, isso daí eu quero deixar aqui meus parabéns, não apenas para o coordenador nacional, o professor Sérgio Mello, que é assim uma referência para todos nós que trabalhamos com as Olimpíadas de Química,
mas também para os coordenadores estaduais, porque o trabalho que cada um faz nos seus estados é uma coisa assim fantástica. E quero deixar bem claro aqui que é um trabalho por amor à química. É um trabalho gratuito, nós não recebemos absolutamente nada para fazermos isso. O que nós recebemos muitas vezes é projetos junto à CAPES, ao CNPq, junto às nossas instituições, e o que nós recebemos são apenas assim, apoio para fazermos isso. Fora isso, o desdobramento dos coordenadores é uma coisa fantástica. Então fica aqui o meus parabéns, os meus cumprimentos, assim, a minha admiração por esses coordenadores. Mas voltando, aí o garoto faz essa prova, né, na escola, depois ele vai fazer nos polos, e aí ele vai também alcançar uma medalha. Esses garotos medalhistas do 8º e do 9º ano, eles estão aptos a fazer, eles já estão inscritos para fazer a Olimpíada Brasileira. Poxa, muito legal. E também deixo claro aqui meus parabéns a todos os envolvidos. Realmente são pessoas que amam a educação, que acreditam em um modelo de educação, acreditam que o modelo das Olimpíadas podem promover a educação, podem ajudar no ensino de química. Não é fácil, dá um trabalho enorme. Então, meus parabéns a todos mesmo, de coração, em nome aqui do Universidade da Química. Outra pergunta que eu queria fazer a você, Paulo, essa porque também me fazem bastante, ou me pedem, vamos dizer assim, para que eu fale um pouco sobre, eu também não sabia que existia, a Olimpíada Brasileira, eu não sei se o termo é Olimpíada Brasileira de Ensino Superior, não conheço exatamente o nome exato, mas seria uma versão da Olimpíada Brasileira de Química voltada para alunos de graduação. Você pode falar um pouquinho sobre essa modalidade? Isso mesmo. É uma Olimpíada recente. Ela surgiu por conta de uma demanda interessante, porque você sabe disso, né? A gente se apaixona tanto pela educação, pelo ensino, como pela química, né? A gente sempre está envolvido com isso, né? Eu assisti o seu vídeo sobre o nitrato, né, do fertilizante, daquela explosão trágica lá do Líbano. É interessante que a gente faz parte de grupos, né, de WhatsApp, e que na hora a gente começa a discutir, né, e você vê assim que existe uma paixão para entender a coisa e poder explicar, poder falar. Realmente é uma questão de paixão. E a Olimpíada de Química do Ensino Superior, ela surgiu por conta de uma demanda, porque alunos que eram medalhistas, né, que já tinham participado da Olimpíada Brasileira de Química, da UBQ, outros que participaram, que não foram medalhistas, participavam num torneio virtual de Química, TVQ, e eles faziam um torneio entre eles, online, e aí surgiu a ideia de se fazer uma Olimpíada de Química, superior de Química, né, do ensino superior de Química. E a gente tem tido uma demanda bem grande, estava aumentando, né? E ela é voltada para o pessoal do ensino superior, ou seja, atende a todo mundo, atende ao pessoal lá do ensino fundamental, 8º e 9º anos, do ensino médio, e agora a gente tem a Olimpíada do ensino superior também. Mas ela segue o mesmo trâmite, vamos dizer assim, da OQRJ/OBQ, ou é separada? Essa daí também é nacional, a inscrição é feita no site da OBQ também, e nós temos lá o link para a Olimpíada Superior. Ela é feita assim de uma forma mais abrangente, inclusive porque a gente sabe, né, que são poucos alunos de ensino superior de Química no Brasil, né? Eu fiz esse levantamento, é surpreendente. Existe, não sei se você sabia disso, mas existe alguns estados cujo curso de Química, licenciatura em Química, bacharelado em Química, foi criado em 5 anos atrás. Tem estados que nós temos 2 cursos de Química, 3 cursos de Química. Então, não existe assim uma população muito grande dessa área, né? Não, é um ditado muito comum entre a gente, né? Um universo químico muito pequeno, todo mundo se encontra. Sim. Em algum momento, uma pessoa que você conheceu muitos anos atrás, posteriormente você encontra com uma certa facilidade, porque realmente é um universo pequeno.
Mas ainda sobre a Olimpíada de ensino superior, a minha dúvida era, existe uma modalidade internacional também, ou seja, ela avança parecida com a OBQ, ou não? Ou ela fica dentro apenas do círculo, ou, vamos dizer assim, uma prova em uma única etapa para alunos de ela graduação? é só uma única etapa, não tem nenhuma, eu não conheço nenhuma Olimpíada Internacional de Ensino Superior, não conheço, confesso a minha ignorância, depois eu vou até procurar, pesquisar, dar uma olhada para ver se existe, mas eu tenho a impressão que não existe, porque as pessoas, normalmente os alunos que fazem do ensino superior, elas estão assim recém-entradas na universidade, estão no primeiro, segundo, terceiro, quarto período, que é aquele período inicial que a gente tem da empolgação, né? Tudo é maravilhoso, tudo é fantástico. Aí chega lá no quarto, quinto período, aí você tem que começar a correr atrás de estágio, começar a se desesperar com um monte de relatório, fazer 5 provas no mesmo dia, né? E em alguns lugares que o campo são espalhados, você tem que correr para ir fazer as provas. Eles encontram uma físico-química no meio do caminho, mais ou menos por aí, a coisa fica mais tensa. Exatamente. Mas é muito bacana essa ideia da Olimpíada Superior, porque eu, por exemplo, fiz o meu ensino médio e nunca ouvi falar sobre a UQRJ. Ok, naquela época, né, estou falando há 18 anos atrás, 17 anos atrás, já existia? Já existia. A gente estava iniciando, era muito incipiente, Hoje nós expandimos bastante. Eram outros tempos também, a comunicação não é a mesma que existe hoje. Não era. Mas mesmo assim, eu acho que se eu voltar na minha ex-escola, por exemplo, talvez os alunos lá também não sabem da existência da UQRJ. Eu lembro que 1 ou 2 anos eu fui até a escola para tentar convencer os professores de lá a inscrever a escola. Acabei não tendo muito sucesso quanto a isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, de repente o aluno ele está no ensino médio, ele nunca ouviu falar sobre isso, mas passou para uma graduação em Química, está ali no primeiro período, segundo, bem animado, ele pensa, puxa, se eu soubesse disso lá no ensino médio, eu poderia ter participado, agora não posso. Sim. É bem legal essa iniciativa. Sim, isso é bacana mesmo, né? E tem uma outra coisa também, Antônio, que a participação nas Olimpíadas de Química, ela abre muitas portas, tanto a nível nacional como a nível internacional. Eu digo isso de uma forma geral, não só da superior, mas das outras Olimpíadas também, do ensino médio, a UBQ Júnior, porque o fato de você ser medalhista hoje é muito significativo. Por exemplo, no exterior é muito comum você levar para uma universidade o nosso medalhista aqui do Rio de Janeiro, um deles, o Davi, se eu não me engano, ele passou para o MIT, né? Ele tem 17 anos, passou para o MIT, eu acho que é ano que vem que ele vai fazer, não sei se ele decidiu ou não. Aquele rapaz que ele pode decidir o que quiser fazer da vida, né? Porque muito bom isso. É excelente, né? As opções que ele tem pela frente. E nessas universidades, por exemplo, americanas, as europeias, não existe assim como nós temos aqui no Brasil um Enem ou um vestibular. Eles consideram muito o currículo do aluno e a participação dessas Olimpíadas conta muita coisa, né? A pessoa, ela é medalhista, isso daí tem um ranqueamento ali dentro, ele consegue pontuação. O fato de você também ser medalhista, você pode constar isso no seu currículo, no currículo Lattes, por exemplo, isso daí também abre portas futuras, né? Até para você poder fazer alguma produção futura, né? Pesquisa. E hoje o que é mais interessante é que, por exemplo, a USP e a Unicamp, 2 das maiores universidades brasileiras, né? Não vou dizer que são as maiores, mas certamente estão entre as 5 maiores do Brasil, sim, sem dúvida alguma. Elas aceitam medalhistas, não só de Química, mas das Olimpíadas de Conhecimento. Se dessas Olimpíadas de Conhecimento reconhecidas pelo Ministério da Educação, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem o aval da CAPES, do CNPq,
quem é medalhista nessas Olimpíadas reconhecidas, eles têm assim, acesso à Unicamp e à USP sem passar por um Enem, sem passar por um vestibular. Isso daí é muito interessante. Ou seja, as Olimpíadas de conhecimento, não só de química, mas as Olimpíadas de conhecimento, elas estão se transformando também num processo seletivo, que, ao meu ver, eu tenho observado esse movimento, ao meu ver, vai ser um caminho alternativo ao Enem e aos vestibulares que nós temos. Então, a participação é interessante. Eu acho isso interessante também, porque é uma forma de valorizar o esforço do aluno, ou aquilo que ele se dedicou enquanto aluno. Porque ele fez essa prova, ele participou dessa competição enquanto ele ainda estava estudando. Diferentemente do Enem, né, que é a porta ali para você fazer aquela prova específica para entrar na universidade. Agora, só para esclarecer eventuais dúvidas, pensando na área de química, o medalhista, que poderia entrar, por exemplo, seria o medalhista da competição nacional, né, da Olimpíada Brasileira de Química. Isso, até porque... Olimpíadas nacionais. Isso, ótimo. Paulo, mais uma pergunta. Afinal, aproveitando que você está aqui na Universidade da Química e conhece bastante sobre esse tema. Olha, nós já falamos das Olimpíadas Regionais, com foco na UQRJ, que é onde nós estamos, da OBQ, comentamos sobre as 2 Olimpíadas Internacionais de Química, Internacional e Ibero-Americana, falamos sobre a Olimpíada Júnior, Olimpíada de Ensino Superior, só que eu sei que você participa de uma outra Olimpíada, que ela tem um caráter um pouco mais amplo, mas inclui Química, que é a Olimpíada Nacional de Ciências, né? A ONC. Pode falar um pouco sobre ela para a gente, por favor? A Olimpíada Nacional de Ciências, ela nasceu também dentro da OBQ, né? Não só da OBQ, por favor, não estou dizendo só que foi na OBQ, mas a OBQ participou desse processo junto com o pessoal da física, da biologia, de tentarmos criar uma única Olimpíada onde tivéssemos essas áreas de conhecimento todas, né? Nós estamos na nossa... Agora me escapou, eu acho que é o quarto ano que nós estamos fazendo essa Olimpíada Nacional de Ciências, e hoje nós temos Química, Física, Biologia, Astronomia, História e... Acho que só essas daí. Então, ela é uma prova também dividida segmentada pelos anos, né? Novamente, vem do 9º ano, aí depois 1º, 2º, 3º anos, e a gente tem uma prova que ela acontece online. Nós estamos hoje, amanhã e depois, né? Ou seja, hoje, dia 6, né? 6 de agosto de 2020, tem que falar, porque... o vídeo não vai ser publicado no dia 6, né? Está sendo gravado no dia 6 e ser publicado um pouquinho depois. Isso, então no dia 6, 7, 8, nós estamos tendo essa prova online. Ano passado, nós tivemos 2 milhões de inscritos nessa prova. Tivemos o encerramento ano passado na USP, o ministro, o astronauta Marcos Ponte, ele foi, né, no nosso encerramento, foi uma coisa muito bonita. Esse ano nós tínhamos uma projeção de mais de 5 milhões de participantes, mas aí, lamentavelmente, né? 2020. Mas mesmo assim, nós repetimos o número de participantes do ano passado, temos cerca de 2 milhões de participantes no Brasil, e eles estão fazendo essa prova online e depois vão fazer uma prova também em polos regionais, uma prova presencial, que a gente também está estudando como é que vai fazer isso, seguindo todas as normas de segurança sanitária, segurança médica, para evitar qualquer problema de contaminação, né, que essa pandemia não nos ataque diretamente, né? Mas ela está ocorrendo e está aberta para esses alunos todos também. Novamente, faço aqui questão de mencionar o professor Jean Catapreta, que é da Universidade Federal do Piauí, que é o coordenador nacional da ONC, um dos coordenadores,
junto com os demais colegas das demais áreas, que tem feito um trabalho excepcional, uma pessoa maravilhosa também. Eu acho muito bom. Parabéns também a ele e a todos os envolvidos na ONC. Estamos chegando a mais ou menos 40 minutos de entrevista, mas eu ainda queria comentar algumas coisas contigo. Na verdade, queria saber a sua visão. Eu acho que sobre a parte formal, né, sobre a estrutura de como funciona, está bem esclarecido, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar no chat aí, que nós vamos... nós não, né? Você vai responder, eu posso auxiliar, mas quem detém o conhecimento mais aprofundado é você. Mas agora é muito mais uma ponderação. Eu sei que você participou durante muito tempo da coordenação formal da OQRJ, certo? Sim, eu sou coordenador junto da OQRJ. Ainda está na OQRJ. Durante alguns anos passados, eu tentei fazer uma divulgação nas escolas, inclusive aqui da minha cidade, de Itaboraí. E teve uma vez que eu fui pegando as principais escolas, pelo menos da principal rodovia aqui onde eu moro, eu fui de escola em escola, tentando conversar com o coordenador pedagógico para incentivar ele a inscrever a escola. E eu não fui atendido em nenhuma escola. Nenhuma. Eu fui, sei lá, acho que devo ter ido umas 10 escolas. Talvez o único lugar que eu fui atendido foi na minha ex-escola, pelo menos lá eu fui atendido, mas também não adiantou muita coisa. E assim, eu foi com muito prazer mesmo, eu gastei algumas horas nesse processo, mas ele não foi nem um pouco frutífero. Eu tenho a impressão que existe uma certa resistência por parte de alguns professores ou por parte de algumas escolas. Ou é impressão minha, simplesmente? Não, você está certo. É um trabalho complicado de convencimento, a gente faz esse trabalho. Como nós estamos uma equipe na OQRJ, eu sou coordenador ainda na OQRJ, eu sou coordenador estadual. Na verdade, a coordenação estadual é um conselho de professores, né? Não tomo nenhuma decisão sozinho. Eu tenho pessoas maravilhosas que trabalham comigo. Eu seria até injusto se citasse aqui, porque são tantas pessoas maravilhosas que trabalham com a gente de forma colegiada, que se eu for citar os nomes de todo mundo aqui, eu vou cometer alguma injustiça e esquecer algum nome. Mas nossas decisões são colegiadas e nós fazemos esse trabalho de convencimento, de conversar com as pessoas, nas escolas, incentivar e tudo mais. Mas existe sim uma resistência grande e, surpreendentemente, a resistência maior ela vem de alguns professores de química, porque tem medo de uma avaliação externa de seus alunos. Você imagina, você é professor de uma escola particular e você inscreve seus 30 alunos para fazer uma prova dessa. E é uma prova que não a gente pode dizer assim, que é uma prova fácil, né? Que é uma prova assim, tranquila de se fazer. Lógico que nós, como professores, sabemos mesclar questões fáceis, medianas, difíceis, mas é uma prova que realmente a gente vai querer selecionar os melhores. Aí você inscreve seus 30 alunos, e desses 30 alunos, nenhum passa para a segunda fase, ou ninguém é medalhado. Aí você fica com aquele constrangimento, meu trabalho não está sendo muito bom, os meus alunos vão avaliar o meu trabalho em cima do resultado deles. Isso daí, lamentavelmente, acontece, mas é uma bobagem, porque a questão é você descobrir pessoas que queiram participar da Olimpíada, né? Que queiram, assim, ter essa vontade de conhecer. A gente abre para todo mundo, lógico, e, obviamente, os que são muito bons que vão chegar lá no final. Isso daí em qualquer coisa da nossa vida, né? Seja na escola, no trabalho, concurso, sempre tem. Lamentavelmente, não vão ter todos, né, sendo medalhados,
Mas a participação é importantíssima, é muito Sim. importante. Até para o aluno perceber falhas de que ele, puxa vida, precisava saber um pouquinho mais disso, um pouquinho mais daquilo. E nós temos alunos que não tiveram assim, um bom desempenho numa etapa e no ano seguinte resolveram fazer. E hoje são professores de química, por exemplo, que se encantaram com isso. Tem uma outra coisa, só uma coisa que eu me lembrei aqui, a Olimpíada de Química, nós fizemos aqui no Rio de Janeiro, nós temos a Olimpíada de Química para as escolas públicas, estaduais e municipais, que a gente trabalha junto com a Secretaria Estadual de Educação e faz uma Olimpíada, uma prova só para esses alunos, para que eles se sintam assim também participantes. Porque a gente sabe que um professor de Química é coisa rara. Um professor de Química numa universidade, num colégio estadual, é mais raro ainda, né? Então, nós sabemos disso. Então, a gente sabe que existe uma deficiência até de carga horária, de conteúdo. Então, nós fizemos essa Olimpíada direcionada para os alunos da rede pública. E tem tido uma resposta maravilhosa. Alunos que são medalhistas, que têm conseguido, assim, um alto desempenho, eles descobrem que, de repente, eles podem fazer química e podem se interessar e podem estudar. E nós temos, não só no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil todo, inclusive na própria Olimpíada Brasileira de Química, alguns coordenadores, olha só que interessante, Antônio, alguns dos atuais coordenadores estaduais foram medalhistas da OBQ. Que legal, muito legal isso. Nós temos vários. Eu tenho assim, um exemplo que eu me lembro assim, nítido, é o professor Lucas. Ele é professor na USP e ele é coordenador junto ao professor Gutz, lá em São Paulo. Ele é coordenador junto com o professor Gutz e ele foi medalhista da Olimpíada de São Paulo, a estadual de São Paulo, fez a Brasileira de Química. Hoje ele é professor, ele é doutor, né, em Química, ele é coordenador da Olimpíada Estadual de São Paulo. Isso, e tem outros exemplos também. E nós temos ex-alunos que são professores que querem participar. Na própria Olimpíada do Rio de Janeiro, a UQRJ, nós temos o Matheus, que é um dos nossos professores que trabalham com a gente no colegiado da Olimpíada de Química, que foi medalhista. Ele veio trabalhar com a gente, uma pessoa maravilhosa. Uma vez ele conversando comigo, ele falou, eu me lembro daquele curso. Eu cheguei, que curso? Porque eu fiz. Aí eu descobri que ele foi medalhista. E hoje ele está na coordenação com a gente, ele é professor no Pedro II, uma pessoa excepcional também. Eu tenho certeza que ele tem um carinho especial pela Olimpíada, né, pela competição. Só um detalhe, você falou sobre, um parêntese dentro do seu parêntese, né? Você falou da Olimpíada para as escolas públicas, mas elas não envolvem, por exemplo, institutos federais, Pedro II e CAPES. Só escolas estaduais e municipais vinculadas às secretarias de educação. Por isso os CAPES não entram, por isso os institutos federais não entram, por isso os colégios militares não entram. É só para escolas estaduais e escolas municipais. Certo. E sobre o que você falou a prova servir muito mais como incentivo, a participação ser mais importante do que o resultado, eu concordo plenamente. Porque, assim, para um aluno como o Davi, ou o Pedro, o Thiago, ou o Igor, que foram medalhistas, é um progresso muito grande. Assim, não é qualquer aluno, não seria qualquer aluno de uma escola estadual, por exemplo, que iria conseguir chegar nesse ponto. Não que não seja impossível, mas se vamos pensar pelas condições, a química que é ensinada a ele, as condições são bem baixas, a possibilidade é bem baixa. Só que eu penso muito mais na ideia do incentivo, do aluno. Bom, ok. Eu tenho um exemplo para te dar. Nós tivemos um aluno que ele era de escola pública, se eu não me engano, de Três Rios.
Três Rios, acho que sim. Aqui no interior do estado. Ele foi medalhista e fez a OBQ. Ele fez a OBQ e ele não conseguiu medalha, mas conseguiu menção honrosa, que é uma coisa assim, um fato fantástico também. Se você pensar que numa Olimpíada Brasileira de Química, ano passado, desde da base, né, que são as estaduais, até chegar à grande final, nós temos cerca de 300 a 400 mil alunos inscritos, tá? E é um número grande. E o cara que consegue uma menção honrosa é alguma coisa assim digna de todo respeito. Aliás, participar da UBQ já é uma coisa assim fantástica. Sim, verdade. E aí esse garoto, ele conseguiu a menção honrosa, e aí ele fez, olha só, ele ficou tão encantado com a química que ele está cursando o curso superior de Química. E aí, surpreendentemente, o que ele fez? Olimpíada Superior de Química. E se eu não me engano, ele foi medalhista. Que bom. Ou seja, nós temos histórias assim de vencedores, né? Que é uma coisa maravilhosa, Antônio. Eu tenho testemunhos, eu li coisas assim de uma pesquisa que eu fiz, um estudo que eu fiz, de pessoas assim que estudavam assim entre o trabalho, porque trabalhava na roça junto com o pai, e quando eu falo trabalhar na roça é pegar enxada, é aquela coisa pesada mesmo. E aí tinha um intervalo do trabalho, estudava, lia, e hoje o cara é professor, o cara é assim, conseguiu assim uma ascensão social, uma ascensão pessoal, que eu acho principal, a ascensão pessoal, fantástica. Então, as Olimpíadas de Conhecimento, não só de Química, elas servem para descobrir talentos, servem para despertar paixões. Sim. Então, essa parte do incentivo que eu acho que é mais importante. Muitas pessoas criticam, muitas pessoas já receberam algumas críticas de pessoas que não gostam desse modelo da Olimpíada, porque apenas aqueles de uma classe mais abastada, vamos dizer assim, que tiveram oportunidade de estudar numa grande escola, é que acabam avançando. Bom, essas pessoas, esses jovens, realmente tiveram o privilégio de talvez estudar numa boa escola, tem ali um acompanhamento que é diferenciado quando comparado, por exemplo, da maior parte dos nossos alunos, principalmente da rede pública. Mas eu não acho que isso desmerece nem um pouco a ideia da competição. Pelo contrário, eu acho que ela deve incentivar aquele aluno que está ali, por exemplo, numa escola pública, que ele gosta de estudar, talvez seus colegas não estejam nem aí para uma Olimpíada de Química, mas ele talvez queira estudar um pouco mais, avançar um pouco mais, e ali ele tem a oportunidade de um incentivo, mesmo que ele não ganhe medalha, mas que ele fez, mas que ele avançou. Eu acho fantástica e sobre isso, Antônio, a filosofia, a ideia. Tem uma coisa que é extremamente importante. Isso daí eu desenvolvi na minha tese de doutorado, porque a minha tese de doutorado foi em cima de Olimpíada de Química. E eu fiz umas pesquisas sobre isso, conversei com muitos professores, fiz entrevista, e tudo bem, tem algumas pessoas que chegam lá realmente, é verdade, concordo, mas o grande ganho não é para essas pessoas, o grande ganho é para o ensino público, porque a maioria dos professores, que são professores de escola particulares, também dão aulas em escolas públicas, né? Então, eles começam a trabalhar melhor com algumas coisas, alguns conceitos, algumas ideias, começam a ter... Então, o ganho não é só desses alunos que são medalhistas, o ganho é do ensino da química. Você tem uma amplitude muito maior em relação ao ensino da química por conta desses medalhistas. É só a gente pensar um pouquinho, por exemplo... Quantos jogadores vão chegar um dia a jogar futebol num grande time? Por exemplo, o Flamengo, o Corinthians, esses grandes times. Você vai ter um jogador. Mas quantos jogadores estão jogando bola por aí? Quantas pessoas gostam de jogar bola? Né? Não é nem pelo prazer de ser assim, o melhor, né? De ganhar um campeonato, mas gostam de fazer. A gente vê assim que existe, quando o Brasil ganha medalhas numa Olimpíada de Esportes, né? O Brasil ganhou medalha de ouro no voleibol.
foram pessoas especiais que ganharam, mas você vê que a divulgação do esporte é uma coisa assim muito maior. Várias pessoas começam a praticar aquele esporte, começam a se dedicar àquilo. Então não é um ganho apenas individual, existe um ganho coletivo, existe um ganho nacional, eu diria. Não, sim, eu vejo da mesma forma, concordo exatamente com essa forma de pensar. Paulo, estamos chegando a quase 1 hora de entrevista, 50 e poucos minutos. De minha parte, eu achei excelente, muito esclarecedora, fantástica mesmo sua explicação sobre cada etapa das várias modalidades, vários tipos de Olimpíada. Eu acho que essa entrevista vai esclarecer muitos professores que têm interesse em participar, muitos alunos que têm interesse em participar, incluindo aqueles do ensino superior também, tem ali a sua oportunidade. E eu gostaria de pedir a você, caso queira fazer alguma consideração final, algum incentivo final, fique à vontade. Eu incentivo aos professores e aos alunos, né, a participarem dessa Olimpíada. Existe um ganho que ninguém tira. Conhecimento a gente acumula para a gente acumula para a vida, sabe? Você pode ganhar uma medalha, você pode ganhar um certificado, mas o que você ganha pessoalmente, né, é muito mais do que isso tudo. Eu vejo, assim, a minha trajetória pessoal, eu sempre estudei escola pública. A primeira vez que eu entrei numa escola particular foi para dar aula, eu nunca tinha entrado numa escola particular. A educação mudou a minha vida, o ensino mudou a minha vida. E isso daí, eu sou grato a Deus por essa oportunidade. E eu acho que a Olimpíada, não só a Olimpíada de Química, lógico, eu incentivo que todos participem da Olimpíada de Química, mas participar de uma Olimpíada de conhecimento, estudar, né, se dedicar à educação, ao ensino, é fundamental, né? Paulo Freire já dizia, né, que não é a educação que vai mudar o país, a educação vai mudar as pessoas, e as pessoas que vão mudar o país, né? Então eu incentivo sempre a questão da educação, do ensino, porque isso daí sim é o que a gente carrega para o resto da vida. É isso. Eu faço minhas as suas palavras também. A educação mudou minha vida. Assim, tudo que eu tenho hoje eu devo à educação também. Sou fruto da escola pública desde do ensino fundamental. E ao longo desses anos, eu acredito que você também, tenho certeza que você também adquirimos o gosto por estudar, por aprender. Desenvolver prazer em aprender, em dormir um dia e saber que você está dormindo sabendo mais do que no momento que você acordou. Então, compartilho completamente das suas palavras. Paulo, meu amigo, muito, muito obrigado mesmo. Falo meu nome e todos aqueles que acompanham a Universidade da Química. Foi um prazer muito grande tê-lo aqui. Prazer enorme, Antônio. Sempre um prazer falar com você, conversar com você. Tchau, tchau, meu amigo. Muito obrigado. Um abração.